deixar na NVI, Vitor, se você quiser, viu? Que o meu aqui também está na NVI. Livro de Josué, capítulo 6. Nessa manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre muralha. Vamos conversar um pouco sobre palavra de Deus. Esse capítulo de Josué fala sobre as muralhas de Jericó. Quando o povo estava a caminho de tomar posse da terra prometida, se depararam lá com aquela cidade de Jericó, aquela muralha enorme. Era tão grande que nos muros tinham casas construídas. Então está ali, ó. E eu vou aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade me dada. Peço que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade de falar na minha boca, que a minha mente possa estar voltada para o alto, que o Senhor Jesus, que é o autor, consumador de toda obra na nossa vida, seja na minha vida com o teu sangue, me purificando, porque eu sou falha, mas o Senhor é perfeito. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra, que é viva e eficaz e verdadeira. Amém? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Verso 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas à frente saíram perante o Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Verso 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor, rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Verso 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem,
e o Senhor lhes entregou a cidade. É um texto longo que eu queria que vocês lessem. Talvez você já tenha lido esse capítulo de Josué 6 todo, né? Mas eu fiz questão de ler até o 17. Então, aqui está falando que o povo, Moisés morreu, né? E Josué tomou a frente para liderar o povo para entrar na terra prometida. Só que ali estava a cidade de Jericó, à frente, né? Como um obstáculo para eles. E aí, o que foi que Deus orientou? Cerquem essa cidade. Então, no verso 1, você vai ver que fala que a cidade estava cercada pelo povo de Israel. E ali Deus deu algumas orientações a Josué, porque Josué que estava à frente do povo, o que era para ser feito. Então Deus ali ordenou que por 6 dias, todos os dias, eles dariam uma volta. E no 7º dia daria 7 voltas. Então, se você for contar, 6 com 7 são 13. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, né? Então, aqui o que a gente pode ver? Que muitas vezes não é só na nossa vida que está em Cristo. Na vida de qualquer pessoa que está nesse mundo, vivendo, surgem muralhas. O que significa muralhas? Obstáculos. A muralha ela pode ser tanto um obstáculo para você atingir um objetivo, como você pode estar preso dentro de uma muralha. Então, nessa manhã, nós vamos ver aqui o que trouxe, alguns pontos que trouxe a vitória para esse povo, para que essa muralha caísse. Para que aquela muralha que estava impedindo o povo de Israel de chegar na terra prometida, conquistou essa vitória. Não foi simplesmente porque eles fizeram como eles fizeram. Então, tem alguns pontos que nós vamos estar vendo. Às vezes a muralha que você está tendo aí na sua frente, a Rafinha leu o Salmo 18, o salmista ali, ele fala assim, com o meu Deus eu salto muralhas. Né? Davi está falando o quê? Que tinha muralhas na caminhada dele, mas como ele tinha Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele fala assim, com o meu Deus eu salto muralhas, eu salto aquilo que estiver como impedimento para mim chegar no meu objetivo, para mim conquistar aquilo que eu desejo. E muitas vezes quando fala conquistar, não é só coisas materiais, porque eu e você não podemos ter os nossos olhos só para as coisas materiais dessa terra, principalmente para as coisas espirituais. Então, às vezes, você quer uma vitória de libertação, você quer uma vitória na sua área de espiritual, de crescimento, e existe uma muralha, e você tem que identificar essa muralha. E identificando essa muralha, você vai ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, para que você possa derrubar essa muralha, ou sair dessa muralha que está prendendo a tua vida. O apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios, se eu não estiver errado, capítulo 4, que a nossa mente é presa em fortalezas. Fortalezas são muralhas. Por isso que a gente ouve a palavra de Deus e não consegue praticá-la, não consegue acreditar nela, não consegue aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí fala, nossa, eu vou tanto na igreja, mas não consigo ser liberto disso, daquilo. Porque existe uma fortaleza na mente. Então essa muralha que prende a mente da pessoa, ela tem que cair por terra, para que a mente, o entendimento da pessoa seja cativo somente à palavra de Deus. E quando isso acontece, a pessoa tem o entendimento dela liberto, ela começa a ouvir a palavra e ela começa a viver aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é verdade. Porque quando eu vim para Jesus, eu bebia e eu fumava, entre outras coisas. Mas quando o meu entendimento entendeu que Jesus já tinha me libertado, eu parei de fumar e eu parei de beber. E estou em obras até hoje. Que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então vamos lá alguns pontos. Primeira coisa, obedecer.
Lembra, no último dia da campanha, foi ministrado Deuteronômio 28. Se nós obedecermos a palavra, as demais coisas, elas são naturais na nossa vida. Deuteronômio fala que as bênçãos nos seguirão. Não é nós que precisa correr atrás da bênção. Então, obedecer. Josué obedeceu a voz de Deus, a orientação que Deus deu. Nós devemos obedecer a voz de Deus, mesmo quando as instruções parecem incomuns, parece estranha. Mas Jesus, Deus quer que a gente fique rodando. Roda de manhã, depois no outro dia roda de novo, mas o que vai fazer? A lógica seria Deus falar assim: Josué, pede para os homens pegar um martelo, pegar alguma coisa, né, Bela? E vamos bater nesse muro, né? Só que Deus, o muro era tão grande que tinha casas construídas em cima desse muro. Então imagina como que não era a largura desse muro. E eles não tinham as máquinas que tem hoje, né? Que é aquele negócio. Não. Então obedecer. Nós temos que aprender a obedecer mesmo quando as instruções de Deus parecem incomum. Lembra quando Pedro e os demais estavam pescando e eles não pescaram nada? Quando eles estavam saindo, Jesus veio e falou para eles: entra no barco e joga a rede naquele lugar. Pedro falou: mas nós já foi. Nós já ficamos a noite inteira aqui, mestre, e não pegamos nada. E daí Pedro: mas eu vou jogar a rede, né? Sobre a tua palavra, o Senhor está falando, eu vou jogar. E ali foi que Pedro jogou e eles pegaram muitos peixes. Então a obediência, obedecer à voz de Deus, mesmo quando as instruções parecem estranhas. Mesmo quando tudo parece estranho, obedecer. Jesus disse assim: Pedro, vai lá no rio, lá no lago, lá, pega um peixe e abre esse peixe, dentro desse peixe vai ter 2 moedas. Se Pedro não obedecesse, ele não ia pegar o dinheiro para pagar o imposto dele e de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo quem era, ele obedecia às leis da terra. E ele e Pedro pegaram as moedas que estavam dentro do peixe e pagaram o imposto. É uma obediência sem questionar. Então, às vezes, Deus está te pedindo algo para que a muralha que você detectou, que você sabe, às vezes é a muralha, a falta de perdão é uma muralha na vida do cristão. Quem está aí fora, não adianta falar para a pessoa: ó, essa falta de perdão está atrapalhando a sua vida, porque ela não vai entender. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós, temos aprendido a palavra, a falta de perdão se torna uma muralha. O medo, a dúvida, a muralha maior, o pastor falou domingo, pecado. A pessoa acha que o pecado ele é brinquedinho, ele não é. Ele vai fortalecendo a muralha da nossa vida, de impedir que nós cresçamos em Cristo, que nós tenhamos uma comunhão com Cristo. Porque a palavra de Deus fala, o pastor leu: os seus pecados e as suas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Então é uma muralha muito grande. Então a gente precisa obedecer. Outra coisa que a gente vê aqui no texto é a perseverança e disciplina. O que é perseverança? Eu gosto de pesquisar no dicionário. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de se manter firme e fiel a seus ideais e propósitos. Então, aqui você vê que o povo teve perseverança, eles precisavam obedecer para que Deus fizesse o milagre, para tirar aquela cidade de Jericó do caminho deles. O que você tem que perseverar? O que você tem que perseverar, persistir, ter constância?
para que a muralha que você detectou da sua vida caia? Quem tem que fazer é você. Então você precisa ter perseverança e disciplina. A gente às vezes ouve disciplina com o ouvido assim: nossa, disciplina é castigo. Não, disciplina não é castigo. Disciplina é você fazer algo que você não gosta, mas você sabe que é bom para você. Vou dar um exemplo. Você tem que ter disciplina, beber pelo menos 1 litro de água por dia. Você gosta? Não, mas você precisa. Disciplina é fazer o que a Andréia está fazendo. Fazer caminhada e alguns exercícios. Ela gosta? Não, mas ela precisa, porque ela teve orientação do profissional que ela precisa. Então, disciplina não é castigo. Disciplina é algo que nós não gostamos muito, mas precisamos fazer para o nosso bem. Então, aqui a gente vai ver que o povo teve perseverança e disciplina. Elas são muito importantes em nossos esforços. Coloca para mim, Vitor, por favor, Mateus 24:13. Mateus 24:13. Jesus vai dizer o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, pastora, mas isso não é só para salvação? Sim, salvação da vida eterna, mas a salvação aqui também. Porque se eu e você não perseverarmos na nossa vida com Cristo, não perseverarmos em obedecer a palavra, a direção que a palavra dá através do Espírito Santo, nós não seremos salvos das situações aqui. Porque ainda nós estamos aqui. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque se fosse só aceitar Jesus, descer as águas do batismo e está tudo certo, seria fácil, né, Luciene? Já pensou? Ninguém precisava fazer nada. Não precisava obedecer, não precisava ter mudança de vida, não precisava lutar e vencer o pecado das práticas que a gente faz. Não, já aceitei Jesus, já batizei, eu posso continuar levando a vida que eu quiser, mas não é dessa forma. Então a gente precisa perseverar para vencer a nossa carne. A palavra diz: vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E se a gente não perseverar em obedecer a palavra, aquilo que Deus vem dirigindo nós não vamos ver muralhas caindo. A muralha que impede a nossa família de estar na presença de Deus. A muralha que está atrapalhando alguém que nós estamos orando para ser liberto de algo. Então a gente precisa ter obediência, perseverar, não desistir, né? Para que a gente possa conquistar aquilo que a gente vem buscando. Ah, mas Deus já fez. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós não veremos com os nossos olhos. Porque a Bíblia diz que Jesus conquistou tudo para nós na cruz. Mas nós aqui, para tomar posse, para nós ver, para nós falar, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Porque senão ficaria muito fácil. Ficaria muito fácil. Terceira situação, a palavra profética, né? Nossa palavra tem poder. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, que a palavra ela é tanto para a vida como para a morte. Aquele que melhor a usá-la, né, vai ter benefício para a vida. Então, a palavra profética, nossa palavra ela tem poder. E quando nós ajustamos a nossa palavra com a palavra de Deus, nós fortalecemos a nossa fé. Então, o que você tem falado? Ou você só declara a palavra de Deus quando está aqui dentro, na hora que ora, na hora que profetiza, mas depois que sai, você tem que continuar dando a volta na sua muralha e profetizando, né? Então, você aí tem que fazer o quê? Ter uma palavra, a palavra profética sua tem que estar ajustada com a palavra de Deus. E quando você ajusta a tua palavra com a de Deus, a tua fé ela entra em ação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que você tem ouvido? Tem ouvido mais da palavra de Deus? Ou mais de outras palavras? Coloca para mim, por favor, Vitor, Ezequiel
capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37, do 4. A gente vai ler junto. O que é você... Olha lá, o Vitor colocou Provérbios. É bom que você veja. Ó, aqui é o profeta Ezequiel. Ele estava diante de um vale de ossos secos. Você está diante da sua muralha. Então ele me disse... Quem disse? Deus falou para Ezequiel: profetize a estes ossos e diga-lhes. Ele não disse assim: profetize o que você quiser. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Por isso que eu falei, a palavra profética é a palavra de Deus. Então, que palavra, o que Deus tem falado para você falar? É o Salmo 23? É o Salmo 103, verso 3? O Senhor cura, o Senhor já curou eu de todas as doenças, de todas as enfermidades. O Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta. Do que você está tendo falta? Então, quando você pega a palavra de Deus e coloca ela na sua boca, ela se torna profética, assim como aconteceu com Ezequiel. Ele não falou o que ele quis, o que ele pensava. Ele podia olhar lá e falava: meu Deus, olha aquele osso como está seco. Nossa, e olha aquele ali, então, já está até virando pó. O que vai fazer com isso tudo, meu Deus? Não. Ele fala que ele profetizou conforme a palavra recebida. Então, a palavra profética, quando nós ajustamos a palavra de Deus com a nossa boca, ela tem poder, ela se torna profética. Então a gente vai ver aqui que Josué obedeceu a Deus, dando as voltas como Deus falou. Ele orientou o povo, não é para abrir a boca. Então muitas vezes a gente está no momento ali de derrubar a nossa muralha, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a dar ouvido para o outro, porque mas eu já tive esse problema, e não vai dar certo. Aí você fala: nossa, eu acho que não vai mesmo, porque piorou, depois que eu comecei a fazer a campanha, piorou. Não, você tem que continuar ouvindo a voz de Deus, que é através da palavra, que ele vem, ele traz a palavra para a gente. E ali ele disse o quê? O povo não vai falar nada. Vai falar nada. Jeremias fala que a gente tem que aguardar a salvação de Deus em silêncio. Muitas vezes a gente até aguarda, mas não em silêncio. Aí demora, aí não dá certo. Só que aí a gente fala: nossa, o inimigo. Não é a boca da gente. Ao invés da boca da gente se alinhar com a palavra de Deus, a boca da gente se alinha com as circunstâncias, com o que os nossos olhos estão vendo. O apóstolo Paulo já deixou claro: eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E nós temos que crer na palavra de Deus. Está ficando claro? Vocês estão entendendo? Então, obediência, perseverança e disciplina e palavra profética. A sua boca tem poder de colocar por terra toda a muralha, seja de enfermidade, seja de necessidade material, seja de pecado. O Senhor já levou sobre si a minha enfermidade. Hoje não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então esse pecado não tem poder na minha vida. Mas você tem que fazer a tua parte também, né? Porque tem gente que tem a questão de beber. Onde tem bebida, a pessoa está. Tem problema com cigarro, não para de comprar cigarro. Né? Tem problema com outras situações, não tem como. Você tem que se afastar disso. Você tem que se afastar. Se você está com tuberculose, você não pode ficar dentro de um freezer. Senão você vai morrer. Então você tem que se afastar.
se curar daquela situação, ser liberta daquela situação, para depois ir enfrentar a situação. Porque senão você nunca vai ser liberto, você nunca vai ser curado, né? Então você tem que fazer a tua parte também. Quarta situação, ação de graça, antes mesmo da vitória. Nós precisamos ter um coração grato, mesmo antes de ver a muralha caindo, mesmo antes de ver a resposta. Por quê? Isso gera em nós fé. Quando nós temos um coração grato, mesmo antes de ver aquilo que nós estamos buscando, os nossos olhos não vê, mas nosso espírito é fortalecido, porque a gratidão alegra o coração de Deus. Coloca para mim, Vitor, por favor, Romanos capítulo 4, verso 20. Eu gosto muito do exemplo de Abraão, ó. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Quando nós lemos lá no verso 2 de Josué, pode deixar aí, Vitor. Deus disse para Josué: eu já entreguei Jericó nas suas mãos. O rei e os seus guerreiros. Mas não tinha caído ainda, Rafa. Como que ele já tinha entregado? Não é? Ele prometeu, já entreguei. Não é? Que Josué podia questionar, mas como, Senhor? Olha lá, a muralha, tudo. Não, Josué, eu já entreguei. Aqui, ó, mesma coisa, Abraão. Ó, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Qual tinha sido? Que Sara teria um filho, que através do filho dele com Sara, Deus faria as tribos. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente convencido de que ele quem Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, quando você olha para a muralha, você tem a palavra, você tem profetizado, você tem buscado graça para obedecer a Deus. Você pode agradecer, falar: Senhor, essa muralha que impede a salvação da minha família já caiu. Eu te agradeço porque eu vou ver a minha família descer nas águas. Eu vou ver a minha família transformada. Eu vou ver minha família servindo ao Senhor, porque o Senhor é fiel na tua palavra. O Senhor diz o que para mim? Se eu crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu agradeço pela cura, porque pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada, fui curada. Então eu estou curada. Dor, eu te rejeito em nome de Jesus. O Senhor Jesus já levou você na cruz. Se você ali chega: Senhor, eu estou desempregado, mas eu te agradeço porque a minha porta de emprego está aberta. Daqui a pouco vai ligar daquele currículo. Muda. Você vai ter a atitude que Abraão teve. Ele não duvidou. E foi isso que aconteceu com Josué. No verso 2 ele diz: Josué, eu já te entreguei Jericó nas suas mãos. Quando você olha para a palavra, o que Deus fala com você e você acredita, porque aqui quando as pessoas sobem, elas leem a palavra. A palavra, Deus vela por cumprir a palavra dele. E você crê no seu coração e tem uma atitude como a de Abraão, de dar glória a Deus e agradecer, porque ali fala que Abraão ele creu, ele não foi incrédulo, e ele acreditava, porque Deus era poderoso para cumprir aquilo que tinha falado. Aquilo enche o teu espírito de força, e a tua alma não tem controle de ficar falando: não vai dar certo, não vai acontecer, porque é a alma que fala. Que a alma fala de emoções. Conclusão: assim como Josué confiou na orientação de Deus, nós também podemos confiar que Deus estará conosco nos nossos desafios. Essas muralhas, queridos, não é só na nossa vida. Às vezes você pensa: depois que eu vim para Jesus, surgiu muralhas. Não, quem está aí fora no mundo, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, tem muralhas também. Só que eles não têm direções espirituais dadas
para ajudá-los a colocar essas muralhas por terra. E eu e você temos tido essa oportunidade de estarmos aqui nas quartas de manhã, nas quartas à noite, no domingo de manhã, no domingo 10h30, no domingo 19h, tendo direção de Deus, e na sexta-feira ainda, colocando em prática, através do culto de oração, para que as muralhas elas estremeçam, porque o culto de oração é o culto onde ali o povo de Deus está como o povo aqui de Israel, todos reunidos dando volta na muralha. Na sexta-feira é todo mundo junto, não é só você para derrubar a sua muralha, é todo mundo junto para ajudar todo mundo a derrubar cada um a sua muralha. Então você precisa obedecer, continuar perseverando, ter palavra profética, a sua boca, mude a sua boca. Mude, tome cuidado no meio que você fica, porque o meio que a gente fica pode corromper. Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes nós recebemos direção de Deus, estamos cheios de Deus, mas aí a gente se reúne com um grupo que não é de Deus. Lembra o Salmo 1? Para a gente tomar cuidado? Nas rodas que a gente senta, dos escarnecedores, enfim. E ali a gente não vigia. Daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que não era para nós estarmos fazendo. Daqui a pouco a gente não está sendo a luz que era para a gente ser. A gente não está sendo o sal que era para a gente ser. Porque a gente está ali no meio e a gente pega gosto dos outros. Eu costumo dizer, você é crente pimentão ou você é crente chuchu? Crente chuchu pega gosto de todo mundo. Crente pimentão não. Ele passa gosto. Pode misturar. Põe pimentão e chuchu. O chuchu vai ter gosto de pimentão e não de chuchu. Se você fizer o chuchu, colocar um alho, ele tem gosto de alho. Mas coloca o alho no pimentão para ver se o alho vence. Não é? E o pimentão ele é tão forte que tem gente que fica com o pimentão uns par de dias, né? De tão forte que o pimentão é. Então você é o quê? Crente pimentão ou crente chuchu? Que quando está no meio de quem não tem Jesus, fica igual eles. E quando está no meio de quem tem Jesus, fica igual eles. A gente precisa olhar para a nossa vida e derrubar essa muralha de ser duas pessoas. Em Cristo nós somos somente de Cristo. Nós somos luz, nós somos sal. Não dá para a gente ser crente camaleão. Hoje eu sou amarelo, amanhã eu sou verde, amanhã lá eu sou azul. Não, eu sou de Cristo. Onde eu estiver, eu sou de Cristo. Estou na festa da minha família, eu sou de Cristo. Estou na festa da igreja, eu sou de Cristo. Estou na festa da firma, eu sou de Cristo. Não é porque eu estou na festa da família que eu vou beber, porque a família toda bebe. Jesus já me libertou. Não é porque eu estou na roda que todo mundo fuma que eu vou fumar. Jesus já me libertou. Ali é a oportunidade. Maria, você não quer, Maria, uma birita? Maria vai dizer o quê? Não, porque Jesus me libertou. Pare de ser careta. Não, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho saúde. Então é oportunidade. Às vezes tem essas muralhas na nossa vida e a gente daí fala, por que eu não venço determinada situação? Porque não estamos dando ouvido para a palavra. Porque a gente deixa o adversário da nossa alma dizer assim, ó, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O pastor falou isso num dos cultos. Se você entregou tua vida para Jesus e falou, Jesus, tu és o Senhor da minha vida e meu Salvador, a vida não é mais tua. A vida é do Senhor. Então, como é do Senhor, Ele vai dirigir a tua vida pela palavra, como Ele quer que você caminhe, para você verdadeiramente ser uma pessoa vencedora. Vencedora para mostrar para os outros? Não. Vencedora para herdar aquilo que é seu de direito. Aquilo que o Senhor promete para você na palavra dEle. Que em todas as coisas você vai ser vencedor. Não importa a dificuldade, não importa a muralha. Importa que você está na direção que Deus colocou para você. Se coloque em pé em nome de Jesus, amém? E você tem uma quarta-feira abençoada. Que o Senhor possa te ajudar a ver essa muralha por terra, independente de qual seja a muralha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
tá? Mas você tem a tua parte para fazer. Se você quer ver a muralha cair, faça como Josué. Obedeça. Persevere. Tenha a palavra profética. A palavra profética é se alinhar com a palavra de Deus. E tenha um coração grato, mesmo antes de ver o milagre. Ah, pastor, e se a muralha não cair e Jesus voltar? Importante é você ir para o céu. Importante é você ir para o céu. Porque às vezes a muralha que a gente quer é algo que vai ficar aqui. Mas se for uma muralha que está aí dentro de você, porque às vezes a gente veste a roupa de crente, isso é chamado de religiosidade. Tem cara de crente, aparência de crente. Mas aqui dentro, não deixamos Deus, o Espírito de Deus, derrubar as muralhas que estão aqui dentro. Que é o nosso ego, que é a nossa vontade, que é o que nós achamos, que é o que nós queremos. Nós não conseguimos ter uma vida de santidade. Porque a roupa, a aparência, a fala é fácil. Por isso que às vezes a gente toma um susto quando a gente vê algumas coisas. Que a pessoa tinha aparência, mas não era na realidade. Entendeu, Jane? Quando abria assim, não era o que aparentava ser. Né? Então, às vezes você está por fora, a pessoa te julga por fora. Mas por dentro, você está deixando Deus trabalhar na sua vida. Não é? Por dentro, você está deixando o Espírito de Deus trabalhar dentro de você. Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Nos preocupar menos com a parte de fora e preocupar mais com a parte de dentro. Que a parte de fora mostra o que nós temos. E a parte de dentro revela quem nós somos. Cada dia mais parecidos com Cristo. Coração misericordioso, coração limpo, porque a Bíblia diz que os limpos de coração que verão a Deus. E ter coração limpo é só com a ajuda do Espírito Santo, porque nós somos seres humanos. E todos os dias algo acontece para nos deixar com o coração entristecido, com o coração amargurado, com o coração revoltado, porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor diz, entrega tudo para mim, confia, perdoa, abençoa aquele que te magoa, abençoa aquele que te persegue, abençoa aquele que te maldiz, e com isso o sangue de Jesus vem, limpa o nosso coração, e aqueles de coração limpo verão a Deus. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, que tem poder de derrubar muralhas, Pai, olhe para a muralha de cada um nesta manhã, e conforme, Senhor, a obediência, a perseverança, o Senhor vai colocando por terra essa muralha, Pai. Eu não sei qual muralha é, eu não sei o tamanho, eu não sei a proporção. O que eu sei é que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo. Assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com aquele povo, Pai querido. Que os meus irmãos, as minhas irmãs, que hoje são os sacerdotes. Ali a palavra diz que os sacerdotes levavam a arca. Hoje eles são os sacerdotes. E a presença do Senhor está neles. Então que eles possam, em nome de Jesus, Pai, levar a tua presença com fé, com alegria, com perseverança e com obediência. E que no momento oportuno eles gritem, Senhor, mas o grito da vitória, o grito, Senhor, da alegria, o grito, Senhor, do testemunho, do poder que há no nome de Jesus, do poder de Jesus na vida deles, na casa deles. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Bom, a noite